Sejam todos bem-vindos. É uma alegria a gente poder se reunir em nome do Senhor Jesus. É uma alegria podermos glorificar o nosso Deus, podermos exaltar o nosso Deus, podermos celebrar a vida junto com uns com os outros, debaixo do cuidado e do amor do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos. Do capítulo 11, nós vamos ler os versículos de 33 a 36. Romanos 11, do 33 ao 36. Assim está escrito: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A sabedoria de Deus é algo que é inatingível para nós, mas o Senhor nos diz na sua palavra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando há no nosso coração um reconhecimento de quem Deus é, um reconhecimento de quem Jesus é para nós, do que Ele fez por nós, quando há uma reverência nossa a esse Deus, a essa grandeza desse Deus, quando há um respeito aos seus princípios, aos seus ensinos, aí então nós podemos receber a sabedoria dele para lidarmos com este mundo, com essas situações que estamos vivendo, com esta etapa do calendário bíblico que estamos vivendo. Não podemos dizer que conhecemos a mente do Senhor, não podemos querer dar conselhos para o Senhor, mas nós temos uma afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, que aqueles que são dele, aqueles que são novas criaturas pela fé em Cristo Jesus, têm a mente de Cristo. Ou seja, tem a mente governada pelos princípios que Jesus deixou por escrito, tem a mente governada pelo Espírito de Deus e por isso pode dizer que tem a mente de Cristo. Nós queremos declarar nessa noite que tudo é dele, por meio dele e para ele. E nós estamos aqui porque Ele nos chamou. Nós estamos aqui para reverenciar a Ele. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos aqui para receber dele a porção que Ele reservou para o dia de hoje. Então, vamos de todo o nosso coração nos desligar de todas as nossas preocupações, de tudo que ficou lá fora, de todas as coisas. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Vamos entregar os nossos pensamentos neste momento, os nossos sentimentos, e vamos desfrutar da companhia do nosso Senhor e da companhia uns dos outros. Amém? Vamos orar então? Pai querido e amado, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Obrigada porque tu nos convidaste, Senhor, e nos permitisse chegar a este lugar. Nós te agradecemos, Senhor. Tantas pessoas talvez pensaram, desejaram ou desejam estar contigo e não conseguem, Senhor. Tantas são impedidas por inúmeras situações, mas nós, não houve impedimento para nós. Nós estamos aqui, estamos prostrados diante de Ti, para viver mais um momento na Tua presença.
Guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias, guarda as pessoas queridas, Senhor, que deixamos, cada um no seu lugar, cada um onde está vivendo. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e pedimos, Espírito Santo, vem e nos ilumina, vem e nos conduz nesse tempo de adoração, nesse tempo de louvor ao Senhor. Amém? O louvor que nós vamos cantar se chama A Ele a Glória. Ele canta este trecho, a letra dele é este trecho do livro de Romanos. Então nós podemos acompanhar pela Bíblia ou podemos acompanhar pelo folheto que está na mesa. Amém? Bom.
honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Queremos, Senhor, neste primeiro dia da semana, na nossa semana de trabalho, nós queremos entregar tudo para Ti. Senhor, Tu nos tens dado infinitas bênçãos, Senhor, Tu nos tens derramado bênçãos sem medida, e nós queremos agora, num momento de adoração, dizer que tudo nós entregamos a Ti, tudo, todo o nosso coração, Senhor, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, nosso corpo, nossa alma, Senhor, nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, as nossas preocupações, todos os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas dúvidas, as nossas certezas, tudo, enfim, Senhor, queremos derramar aos Teus pés. Este é um hino antigo. Soul
tão forte dizer que tudo deixarei por Ti, Senhor. É tão forte dizer tudo entregarei. Mas nesse momento, Senhor, é isso que nós queremos Te dizer. Talvez não façamos ideia da abrangência dessas nossas palavras, mas nós sabemos, Senhor, que nas Tuas mãos é o lugar de maior segurança para as nossas vidas. É o lugar de fonte de vida plena, abundante. É lugar de segurança. É lugar de consolo. É lugar de abrigo, de proteção, de provisão. Por isso, Senhor, nós queremos dizer que tudo entregamos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas vontades, tudo, Senhor. E entregamos também nessa noite as crianças que estão aqui presentes, Senhor. Te agradecemos pelas crianças que estão conosco, te agradecemos por podermos ensiná-los o caminho que devem andar. Senhor, aqueles que têm as Tuas palavras inculcadas no seu coração, aqueles que têm a Tua palavra inculcada na mente e no coração, existe uma promessa de que jamais se desviarão, Senhor. Podem passar todas as coisas, mas as Tuas palavras, elas não passarão e elas não deixarão de estar gravadas nos corações que se rendem a Ti. Obrigada pela vida da Isabela, obrigada pela vida da Maitê, do André. Nós os abençoamos, todos nós abençoamos essas crianças preciosas que Tu tens trazido aqui para o nosso meio. Obrigada, Senhor. Louvado sejas, que a Tua palavra alcance os seus corações e mentes. Abençoa a vida da Angelita, que ela seja um canal da Tua graça e do Teu amor para as crianças. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Hoje temos duas mocinhas. Amém, gente. Se vocês chegaram a ver aquele vídeo do menino que ora diante do enterro dos seus pais na Turquia. Os pais eram pessoas que servem ao Senhor, que serviam ao Senhor, estavam na Turquia por um chamado de Deus para aquele lugar. Um menino de 10 anos foi criado dentro da palavra de Deus. Os pais morreram no terremoto e o menino sobreviveu. E no momento do enterro, ele faz a oração agradecendo a Deus, porque Deus levou os pais para junto dele, que é o melhor lugar, muito melhor do que este mundo tão conturbado, muito melhor do que viver aqui. Então que ele agradecia a Deus. Olha, gente, só mesmo uma criança ensinada na palavra de Deus pode, num momento de tamanha dor, reconhecer que os pais estão no melhor lugar. Normalmente as crianças querem tudo para si, não é verdade? Eu primeiro, cuida de mim, e é natural, os pais cuidam dos filhos, mas ali naquele momento, aquela criança que não sei por quem vai ser cuidada, mas certamente vai ser cuidada por um casal. Existia um casal atrás dele, naquele momento da cerimônia fúnebre, e junto com ele, mas foi uma coisa muito emocionante. Então vamos aproveitar esse primeiro momento para orar por essas pessoas que estão sofrendo este momento, essa perda, as perdas. Vamos orar pelo aquele povo na Turquia e na Síria. As imagens são terríveis, tudo é muito forte, muito chocante, mas nós cremos que Deus encontra as pessoas no momento da tristeza, no momento da dor. Então vamos interceder neste momento pelos que não conhecem Jesus, porque é a oportunidade deles terem um encontro com Jesus. Que Jesus se manifeste por
sonham por visão, ou que também se manifeste através das pessoas que têm Jesus no coração, que moram naquela nação. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão lá, que estão servindo as famílias que eles podem, aqueles que eles podem alcançar, eles estão abrigando. Lembrem-se de que lá é inverno e eles estão sem energia elétrica nos lugares onde os abalos foram fortes, sem gás para aquecimento, então com pouco acesso à comida, menor acesso ainda a cuidados médicos, nem mesmo as equipes de resgate, de auxílio, as entidades de outras nações que foram deslocadas para lá não tem como transitar nas estradas e não tem como levar o auxílio que pretendiam. Então é um momento de muita, muita tristeza. Nós estamos aqui no ar-condicionado, não é verdade? Estamos aqui sentados, todos foram alimentados antes de sair de casa. Vamos nos lembrar daqueles que não têm o que comer, não têm o que vestir, nem água para beber. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui como igreja que somos neste momento, reunidos neste lugar. Nós sabemos, Senhor, que Tu ouves as orações dos Teus filhos. Nós sabemos que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós sabemos, Senhor, que quando entramos em intercessão por uma pessoa, por uma nação, por um povo, nós estamos fazendo aquilo que Jesus faz 24 horas ao lado do Pai. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós e por todas as nações e por todos aqueles por quem Ele morreu, mesmo que ainda não saibam disso. Então, Pai, ouve a nossa oração, Senhor. Alcança essas vidas, que o Teu Santo Espírito dê sonhos, dê visões para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, para que elas conheçam a Jesus. Nós sabemos que ninguém pode ir a Jesus se o Pai não trouxer, se o Pai não levar. Então, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelas pessoas, pelos habitantes da Turquia, pelos habitantes da Síria, Senhor, por todas as regiões que sofreram os abalos e que ainda podem sofrer, porque esses abalos, quando vêm nessa magnitude, eles acontecem em série. Não é um isolado, acontece uma série de abalos. Então, Pai, em nome de Jesus, não sabemos o que ainda está por ser destruído, mas nós clamamos por vidas que que experimentem o Teu cuidado. Nós oramos, Senhor, pelos que sobreviveram, porque há um abalo emocional muito grande. As pessoas estão morrendo de medo dos próximos abalos sísmicos e das próximas destruições, e com medo se terão ou não comida, água, ou se vão morrer de frio e de fome. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos pelos nossos irmãos, por todos aqueles que professam o Teu nome, o nome de Jesus naquela nação, para que consigam levar a palavra que traz sustento, que traz consolo e, acima de tudo, que traz salvação. Nós oramos e intercedemos aqui pelos nossos irmãos que vivem lá, tanto em Istambul, quanto na região da Anatólia, onde houve o abalo. Nós oramos por eles, Pai. Nós clamamos pelo Teu cuidado para com as vidas deles e das suas famílias, em nome de Jesus. E peço, Pai, que Tu nos dês um coração de compaixão, um coração de misericórdia, para que estejamos em intercessão todos os dias por essas vidas e tantas outras. Também houve terremoto em Israel e tantos outros lugares, Senhor. E nas outros lugares onde é a ponta a outra ponta da placa que se chocou, da placa que se deslocou, lá podem vir maremotos, tsunamis. Senhor, então nós clamamos a Ti pela Tua infinita misericórdia, pela graça da Tua salvação. Obrigada, Jesus, porque Tu já morreste por nós e carregaste
lá naquela cruz o pecado de todos. Que todos possam saber, Senhor, que basta invocar o Teu nome e experimentarão a salvação. Amém? Então, amados, hoje nós temos um culto de ceia e eu gostaria de partilhar com vocês algo da palavra de Deus que o Senhor trouxe ao meu coração nas leituras bíblicas que estamos fazendo dos evangelhos. Às vezes a gente acha que já conhece, né, o evangelho, que já leu 1, 2, 10, 15 vezes, 20 talvez, ou mais, os evangelhos, mas sempre há algo novo que o Senhor quer nos revelar. Eu gostaria de convidá-los então para abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler dos versículos 13 até o 35. As Bíblias que têm subtítulos, como a minha, está escrito: os discípulos no caminho de Emaús. E essa é a base da nossa reflexão nessa noite e preparação para a ceia. Vamos ler? Todos encontraram? Do 24, do 13 até o 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles.
os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, gente? Aqui é a palavra de Deus. É um texto bastante conhecido. Vamos só contextualizá-lo. Quando nós lemos aqui, daquele mesmo dia, foi o dia em que Jesus ressuscitou, né? Se nós começarmos a ver o início do capítulo 24, é quando Jesus, no primeiro dia da semana, é visto por Maria Madalena e por outras mulheres, né? Quando elas vão ao sepulcro. Então, nesse mesmo dia, onde tudo isso aconteceu, esses discípulos, gente, eles eram discípulos de Jesus, eles não eram simpatizantes, eles eram seguidores, eles estavam caminhando com Jesus. Alguns estudiosos dizem que eles faziam parte daqueles 70 que Jesus designou de 2 em 2, que experimentaram milagres, experimentaram maravilhas em nome do Senhor Jesus, né? Aqueles que caminharam com Ele, né? Que viram tantas coisas, ouviram as suas palavras, viram as curas, viram os milagres, viram milagres de todo tipo. O que aconteceu com eles naquele momento onde Jesus foi crucificado, foi sepultado, apesar de tudo o que eles tinham visto e ouvido, eles se sentiram frustrados na sua expectativa. A expectativa da libertação da opressão do Império Romano com a morte de Jesus foi frustrada. A partir da morte de Jesus, eles, naquela esperança de ficarem libertos, porque o Messias era entendido por muitos dos judeus como aquele que viria para governar no lugar do Império Romano, no mesmo tipo de governo, um governo civil, mas não. Então, esses duas pessoas, não sabemos se eram 2 homens ou se eram um casal, só diz que eram 2 discípulos, eles decidiram voltar para a sua cidade de origem. Eles estavam em Jerusalém, eles ficaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles experimentaram grandes coisas com Jesus, mas no momento daquela frustração, eles sequer acreditaram no que falaram as mulheres, eles não acreditaram no que falou Pedro, eles decidiram voltar para a sua cidade, e a sua cidade chamava-se Emaús. Você sabe o que significa o nome Emaús, minha gente? O nome Emaús tem alguns significados. O primeiro deles é fonte de águas quentes. Um segundo era chamadas as águas termais, eram chamadas de Emaús. Hamat em hebraico. Mas existia um terceiro significado, que era busca de conselho. Parece tão diferente, né? No primeiro momento, durante muitos anos, enquanto eu estudava essa palavra, eu entendia que esses 2 discípulos, quando tiveram as suas expectativas frustradas, a sua decepção, a sua tristeza, eles decidiram voltar para aquele lugar de mornidão. Se Emaús significa águas mornas, águas termais, era de onde eles saíram para seguir Jesus, e agora eles iam voltar para aquele lugar onde não haveria mais milagres, onde não haveriam mais
o poder, a manifestação do poder de Deus? Será que nós não somos assim? Será que quando nós pedimos algo para Deus e Ele não nos responde de pronto, a gente não fica frustrado e tem vontade de desistir? Será que neste momento que nós estamos vivendo como nação brasileira, onde muitas pessoas colocaram a sua expectativa de uma vida melhor num governo de direita, e a sua expectativa foi frustrada? Será? Como fica o nosso coração? Como fica a nossa mente? Será que nós não queremos, não quero mais saber de nada, não vou mais orar? Eu escutei de pessoas, não vou mais pedir nada para Deus. Parecia que tudo ia dar tão certo, parecia que tudo ia ser tão bem encaminhado daqui para frente. É a mesma situação deles. Eles viviam debaixo de um governo que os explorava e eles queriam uma libertação. E nós não queremos um governo que nos explora, não é verdade? Um governo que não nos leva em conta. Mas o governo de Deus, o governo de Jesus, que veio através de Jesus, quando Jesus disse, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, Ele estava falando que era um governo espiritual que estava chegando. E essas pessoas que tinham a expectativa no plano natural, apesar de ver os milagres, eles ficaram com seus olhos vendados, com o coração entristecido. Então eles estavam dando de ré. Tudo aquilo que eles haviam experimentado com Deus e com Jesus, eles estavam voltando as costas. Será que nós não estamos fazendo o mesmo? Será que a baixa frequência nas igrejas, nos cultos, nas reuniões de oração, não está relacionada com essa frustração? Porque há, gente, em todos os lugares, a não ser nos lugares onde existe bastante entretenimento junto com a palavra de Deus, em outros lugares, onde a palavra de Deus é ministrada, onde se convida para dobrar os joelhos e orar, há uma baixa frequência, uma baixa participação, talvez porque as pessoas estejam como os discípulos no caminho de Deus. Então, o texto nos diz que eles iam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido. Então, eles estavam falando de quem? De Jesus. Eles estavam comentando entre eles, falando sobre os fatos ocorridos, e os fatos ocorridos diziam respeito a Jesus. E quando 2 ou 3 estão juntos, falando de Jesus, a respeito daquele Jesus que era a esperança, o que acontece? Lembra de algum texto bíblico? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, não apenas num culto, não apenas numa reunião de oração, mas quando estão juntos caminhando e ali estão falando a respeito daquele que era a esperança, o que acontece? Jesus aparece. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está aqui no nosso meio e está falando conosco neste momento, para que os nossos corações não fiquem endurecidos e nem os nossos olhos embaçados. Então nós lemos no texto bíblico que Jesus aparece enquanto eles estão conversando. Só que eles não conseguiram enxergá-lo. Eles não conseguiram vê-lo. Eles conseguiram ver que era simplesmente um homem que estava ali. Mas por que os olhos deles estavam fechados? Por que o texto diz que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer?
Eu sempre entendi que eles estavam com os olhos impedidos de reconhecer por causa de tristeza. Essa era a minha leitura neste texto. Essa minha leitura de que era tristeza e de que era frustração. Mas Jesus mostra neste texto o verdadeiro motivo pelo qual eles não conseguiram reconhecê-lo no primeiro momento. Está certo que Jesus havia ressuscitado, o corpo dele era o corpo do Cristo ressurreto. Não sabemos se era igual ao corpo dele quando ele estava como homem, creio que não. Mas eles não puderam vê-lo, eles não puderam reconhecê-lo por causa da falta de fé nas Escrituras. O que Jesus diz para eles, né? Jesus diz assim: o que é isso que vos preocupa, no versículo 17, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles então, aqui sim diz que eles param entristecidos. E um deles responde para Jesus: tu és o único, porventura, que estando em Jerusalém, porque se Jesus veio, encontrou com eles no mesmo caminho para ir na mesma direção de Emaús, ele estava vindo na estrada de Jerusalém. Então, tu és o único que não sabe daquilo que aconteceu, ignora as ocorrências desses últimos dias. E aí Jesus, além de encontrar-se com eles, dá a oportunidade deles abrirem o seu coração para Ele. E assim é Jesus conosco. Quando nós nos reunimos e conversamos a respeito de Jesus, mesmo que a gente esteja entristecido por uma resposta que não veio, ou por uma situação que não aconteceu como queríamos, Jesus se coloca no nosso meio e Ele nos permite abrir o coração para nós mesmos enxergarmos o que está acontecendo conosco. E aí Jesus então pergunta: que coisas? E eles explicam o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Então, eles conheceram o Filho de Deus, o seu poder, a sua graça, mas não estavam reconhecendo. Porque o que Jesus diz para eles, vamos mais adiante, lá no versículo 25, ele diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então vejam, eles sabiam quem era Jesus, eles conheceram o poder dele, eles conheceram as palavras dele, mas naquele momento em que os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser crucificado, para ser levado à morte, eles deixaram de olhar para as Escrituras. Amados irmãos, quantos de nós estamos deixando de olhar para as promessas de Deus que existem registradas nas Escrituras com relação ao nosso futuro? Será que o Senhor não se importa conosco? Será que Ele não se importa com o momento em que nós estamos passando? Será que Ele não se importa com a situação? É claro que Ele se importa. Ele disse: não temam, eu estou com vocês. Quando passarem pelas águas, eu serei com vocês. Quando passarem pelo fogo, eu serei com vocês. Quando passarem pelas catástrofes, eu serei com vocês. Então, Ele está conosco. Tudo o que está acontecendo é que as Escrituras estão se cumprindo. E nós precisamos do conhecimento delas. Aqui, Jesus fala para eles: vocês são nécios. O que são nécios? Nécios são tolos. Nécios são tolos no sentido de tardios para perceber o que está acontecendo, tardos para compreender as circunstâncias. Ele fala tardos, né? Tardos para... são lentos de entendimento. Os tolos ou nécios são pessoas que não compreendem a verdade, seja ela moral, seja ela religiosa.
Jesus diz que eles estão assim. Por quê? Porque falta-lhes fé. Fé nas Escrituras. Se esses dois do caminho de Emaús eram judeus, eles conheciam as Escrituras. Se eles andaram com Jesus, eles ouviram Jesus pregando de acordo com as Escrituras, falando do cumprimento das profecias a seu respeito, falando de si como Messias. Mas faltou-lhes fé, porque o foco deles estava neles e não em Jesus. O foco deles estava em melhorar a vida deles e não em viver uma nova vida com Cristo. Vejam que no versículo 22, desde o versículo 21 diz assim: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, esse já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Jesus havia dito para os seus discípulos que Ele iria padecer, mas que no terceiro dia Ele iria ressuscitar. Eles sabiam disso, mas eles não creram quando vieram as mulheres avisar, não contando a visão dos anjos e afirmando que Ele vive. Eles não acreditaram. Depois os homens foram para ver se o que as mulheres estavam falando era verdade e eles também não acreditaram. Por que, gente? Será que nós temos crido na palavra de Deus? Será que nós temos crido que existe uma história, um desenrolar da história bíblica que está acontecendo e vai se cumprir? Será que nós estamos crendo que a volta de Jesus está próxima e que parte do que nós estamos vivendo sejam os princípios das dores? Gente, nós precisamos conhecer as Escrituras. Jesus diz, num determinado momento, Jesus diz, vocês erram, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o meu poder, o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Isso Jesus alertou lá antes da morte dele. Isso ele falou para os discípulos lá naquela ocasião. E os discípulos, neste momento, estão dando a mostra de que não criam no que havia sido ensinado e pregado. Continuando, Jesus então, a partir do versículo 26, Jesus diz para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então Jesus relembra para eles que ele havia ensinado, que isso estava predito pelos profetas e que ele mesmo havia ensinado a eles, que ele haveria de padecer antes da sua glória. Antes de Jesus se manifestar glorificado, ele haveria de padecer. E aí Jesus começa, desde Moisés, a explicar, até passando por todos os profetas, ele começa a explicar tudo que a seu respeito constava nas Escrituras. Então, neste tempo de explanação, eles prestam atenção no que Jesus fala. Eles não há registro de que eles fizeram perguntas, só há um registro final de que lhes ardia o coração. Será que hoje, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração arde? Será que hoje, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nos alertando, nos dizendo que Jesus vai voltar, nos alertando, como estamos estudando no Devocional Maná, todas as manhãs, as parábolas de Jesus, na sequência nos Evangelhos, e as parábolas só estão falando da volta de Jesus. Não fomos nós que escolhemos
estas parábolas, nós pegamos a sequência delas e elas todas estão falando sobre estarmos atentos aos sinais, sobre estarmos vigilantes, sobre nos prepararmos, sobre termos a unção do Espírito em nós, sobre estarmos alertas, porque Jesus está às portas. Então, será que arde o nosso coração? Ou será que nós ficamos atemorizados? Se nós estamos com medo, gente, hoje é dia de dizer para Jesus, Jesus está aqui. E Ele não quer que nós tenhamos medo, porque Ele é Deus conosco. Ele não vai nos abandonar em nenhum momento, assim como Ele não está abandonando aquelas pessoas que estão passando por essas catástrofes no clima, na terra. Jesus não abandona ninguém. Jesus dá a chance de todos o conhecerem e de todos se arrependerem. E aqui então nós vemos que Jesus foi explicando. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras e precisamos ler e refletir sobre elas. E aí no versículo 28 diz que quando eles se aproximavam da aldeia, Jesus fez menção de que ia continuar, que Ele não ia parar naquele lugar de águas mornas, que Ele não ia parar naquele lugar de mornidão. Ele já tinha dado o conselho para eles, Ele já tinha cumprido a parte dele de caminhar com eles e levar-lhes o conhecimento das Escrituras, mas eles precisavam crer. Jesus não pode crer por nós. A fé é uma semente que nós já temos desde o dia que nós nascemos. Todos nós nascemos com uma semente de fé dentro do nosso coração, mas nós precisamos desenvolvê-la. Nós precisamos cultivar essa semente, pondo em prática as palavras que nós temos aprendido, as palavras que temos conhecido. Então, Jesus faz menção de ir adiante e os discípulos o constrangeram, diz o meu texto aqui, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. O que Jesus espera de nós? Fica conosco, Jesus. Fica comigo. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração. Permaneça comigo em todo o tempo. Vocês acham que Jesus, diante deste convite daqueles que tinham caminhado com Ele e não o estavam reconhecendo, você acha que Jesus não iria entrar? Aqui eu me lembro daquela passagem do Apocalipse, onde Jesus diz, né? Eis que estou à porta e bato, se vocês ouvirem a minha voz. Ali não havia uma porta, foi no caminho que eles ouviram a voz dele, mas ele disse: se vocês abrirem a porta da sua casa, eu vou entrar e vou ceiar com vocês e vocês comigo. Então naquele momento isso estava acontecendo. Eles ouviram a voz de Jesus e convidaram: fica conosco. E ali nós lemos na continuação: e Ele entrou para ficar com eles. Era a casa deles. Certamente era a casa deles, porque para convidar para entrar e permanecer com eles, não seria uma hospedaria, senão estaria escrito aqui. Então, Jesus, Ele está sempre, gente, Ele está sempre pronto a nos dar uma segunda chance de ter comunhão com Ele. Ele está sempre, por enquanto estamos vivendo neste tempo da graça, existe o Espírito de Deus movendo os nossos corações, o coração do Senhor para conosco e o nosso para com Ele, mas nós precisamos estar atentos. E aí o texto diz que quando eles entram na casa, eles vão para onde? Para a mesa.
Podemos entender num plano natural que eles estavam com fome, né? Porque caminharam 11 quilômetros, 12 quilômetros era a distância de Jerusalém até Emaús, então certamente eles estavam com fome. E aí eles vão à mesa. E quando eles chegam na mesa, o que acontece? Quem pega o pão na mão para dividir? O texto diz que aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou-o e tendo partido, lhes deu. Jesus era o dono da casa? Não. Quem deveria partir o pão e oferecer? O dono da casa. Mas naquele momento ali, quando Jesus entrou, Jesus passou a ser o dono daquela casa, daquelas vidas. Ele passou a ser aquele que conduzia o andamento da casa. Será que Jesus tem conduzido o andamento da nossa casa? Será que Jesus é aquele que tem partilhado aquilo que nós necessitamos a cada dia e nós temos recebido dele? Ou nós deixamos Jesus para a gente se encontrar nos 5 minutos finais do nosso dia, antes de dormir, agradecendo pelo dia e colocando a noite, pedindo uma boa noite de sono? Ou será que Jesus esteve o dia todo conosco desde o amanhecer? Então, amados, Jesus toma o pão, e quando ele toma o pão na sua mão, os judeus até hoje fazem isso, ele toma o pão com as 2 mãos, e naquele momento que ele levanta o pão, ele levanta para agradecer a Deus, porque Deus é quem dá a terra e a produção do trigo na terra para que o pão seja feito. Existe uma das orações, né, quando a gente lê aqui que ele abençoou. O que é abençoar? É recitar a bênção, é recitar a palavra que abençoa. E a palavra que abençoa é esta, vou ler para vocês. Bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que faz gerar o pão da terra. Essa é a palavra que os judeus até hoje oram. Quem é Adonai? Adonai é Senhor. Então, vamos transliterar para nós: bendito és tu, nosso Senhor, supremo e poderoso, Rei do Universo, que faz gerar o pão da terra. Amém, Deus. Então esta é a oração que abençoa. Será que nós reconhecemos quando o alimento está na nossa mesa, que o que está ali é fruto do que Deus permitiu que a terra gerasse? Gente, nós temos agora, algumas pessoas têm partilhado da bênção que temos recebido na nossa terra lá em casa, onde o Walter está plantando diversas coisas, aipim, batata doce, milho, feijão. Temos colhido abundância, gente. Fora todas as frutas, fora todos os legumes, as verduras que temos distribuído com aqueles que participam das reuniões de oração. Esses são os primeiros privilegiados, alguns outros também. Mas Deus tem dado uma abundância na nossa terra, que era para nós uma terra improdutiva, porque víamos que ela era de macadâmia, de pedras, um pouquinho de tratamento, e Deus nos dá a graça de colher para nós e para distribuir para os vizinhos e para todas as pessoas que nós podemos alcançar. Então, Jesus, naquele momento, ele pegou o pão, ele abençoou, e aí ele
partiu e repartiu. E aqui então, amados, tem um significado muito grande para nós hoje, para este momento nosso de ceia. A ceia do Senhor, a ceia que fazemos em memória do Senhor, é um momento em que damos graças a Ele, por Ele ter dado o seu corpo por nós. Mas neste momento, nós não apenas agradecemos o que Ele nos deu, mas nós partilhamos com os irmãos. Foi o que Jesus fez. Ele repartiu aquilo que era uma bênção para ele. Podia ter comido o pão inteiro sozinho, mas ele partiu e repartiu. E aí, neste momento, diz o versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, amados, quando nós participamos da ceia do Senhor, agradecendo pelaquilo que Ele nos supre e partilhando com as demais pessoas, o Senhor abre os nossos olhos e Ele se revela para nós, uma nova revelação, como foi o que aconteceu com eles. Eles já tinham convivido com Jesus, que era carne e osso igual a eles, que eles consideravam um homem que veio para ser o Messias. Mas agora eles tinham um entendimento de que o Filho de Deus esteve entre eles, e o Filho de Deus era aquele que esteve entre eles, e o Filho de Deus é o que os une ao Pai, e é também aquele que traz revelação de quem nós somos e do que nós estamos sentindo. Naquele momento, eles tiveram a revelação de quem Jesus era. E eu digo para vocês hoje quando nós fomos fazer a nossa ceia, quando nós fomos pegar o pão, e ali já está partido, mas vamos repartir entre nós, e pegar o cálice, vamos crer que neste encontro com Jesus e uns com os outros, nós enxergaremos como nós estamos vivendo, como está o nosso coração. Se o nosso coração está endurecido, se os nossos olhos estão encobertos, fechados para a realidade do que está acontecendo e do que vai acontecer, vamos pedir ao Senhor que se cumpra o que cumpriu na vida deles. Amém? Continuando, o texto diz assim, que um olha para o outro. Jesus desapareceu, né? Depois que Jesus se revelou para eles, através do partir do pão, sem palavra alguma. Jesus já havia dado a palavra, agora ele confirmou a palavra naquele momento. Aí ele desaparece da presença deles. Então eles conversam e dizem um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então ali eles reconheceram que eles andaram 11, 12 quilômetros com aquele homem que eles não conheciam, ouvindo todas as profecias bíblicas, tudo que existia sobre o Messias, escrito de Moisés até passando pelos profetas. E o coração deles estava sendo lavado pela palavra. Lembram na semana passada, quando eu falei o texto de Ezequiel 36? A água aspergida no coração de pedra. O que ela faz? Ela escorre. Mas num coração de carne, ela é absorvida. Então, o coração deles não era de pedra. Eles estavam sim num momento de incredulidade, eles estavam sim num momento de tristeza, num momento de frustração, mas eles ainda estavam receptivos a ouvir a voz do Senhor.
E naquele momento que eles ouviram, então o coração deles ardia. E o coração deles recebeu, tanto que no partir do pão, tudo ficou claro. E qual foi a reação deles naquele momento? O que aconteceu com eles? Eles tiveram a revelação do Cristo ressurreto. E aí, o que eles fizeram? Gente, eles partiram imediatamente. Era noite. E ali diz que, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados irmãos, diante da revelação de Jesus, de mais uma revelação, porque Jesus tem tantas coisas, cantamos aqui hoje, né? Quão profundas são as riquezas, quão profundo é o saber de Deus. Quem pode saber quem Ele é? Então, durante todo o tempo em que nós vivermos aqui, nós vamos ter revelações de quem Jesus é, como eles tiveram. E a reação deles foi qual? Voltar para Jerusalém. Voltar para quê? Para a comunhão com os irmãos. Gente, aonde nós temos a bênção e a vida derramada sobre nós? Quando estamos em comunhão com os irmãos, quando estamos reunidos com o mesmo propósito. O Salmo 133 nos diz o quê? Que quando estamos reunidos com o mesmo propósito, ali o Senhor derrama sobre nós a unção, ou seja, Ele nos derrama o óleo que traz a revelação da palavra de Deus, o óleo que nos dá autoridade para sermos testemunhas, e Ele nos dá também o orvalho da palavra de Deus, a palavra a nova, porque o orvalho é novo todos os dias. Então, sempre que nós estamos reunidos, vai haver uma revelação nova para nós. Quando as pessoas se afastam da comunhão, elas perdem a oportunidade de receber a unção e a revelação. A unção que nos dá poder e a revelação que é a sustentação para a nossa caminhada. E mais, o Salmo 133 diz que ali, naquele lugar, o Senhor ordena a bênção e a vida. E é isso que Ele está ordenando hoje aqui para nós. Ele está derramando sobre nós bênção e vida, para que nós vivamos com vida plena e vida abundante. Mas tem mais um segredo aqui. Eles voltam para se encontrar com os 11, não é verdade? Porque Judas aí já tinha morrido, né? Ele volta para se encontrar com os 11, mas ele volta para onde? Para a cidade de Jerusalém. O que significa o nome Jerusalém? A cidade da paz. Então, quando nós voltamos à comunhão com os irmãos, quando nós estamos naquele lugar de receber a bênção, de receber a vida, naquele lugar de estarmos dando suporte um para o outro, de estarmos falando sobre o nosso Deus poderoso, maravilhoso, naquele lugar nós encontramos a paz. E a ordem que nós temos na palavra lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, agora me perdi ali, não anotei. O Senhor diz assim: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, seguir a paz é seguir Jesus e é buscar a paz. Então, quando nós estamos no lugar de paz, Jesus se manifesta. Nós vamos, se formos ler o restante desse texto de Lucas 24, nós vamos ver
que quando eles estão reunidos, Jesus aparece e a primeira palavra que ele diz é: paz seja convosco. Então eles estão na cidade da paz e Jesus se manifesta e derrama paz sobre eles. Então, estar em comunhão, gente, não é apenas vir aqui fazer um ritual de celebrar a ceia. Não. É de nós termos uma revelação de Jesus, nós temos uma revelação de nós mesmos, de como estamos, nós podermos partilhar com os irmãos as verdades que o Senhor tem trazido aos nossos corações, as experiências, porque foi isso que eles fizeram. Eles voltaram e testemunharam que o que Jesus falou com eles no caminho e a forma como eles o reconheceram no partir do pão. Se aqui hoje, nessa noite, existe alguém que está com dúvidas com relação à bondade do Senhor Jesus, a bondade de Deus, se alguém está com medo das circunstâncias que estão lá fora, se alguém não gosta de ouvir falar sobre a volta de Jesus, neste momento que vamos ter de ceia, amados irmãos, vamos deixar que a paz de Cristo nos invada, que a certeza de que Ele é Deus conosco nos invada, que a certeza de que Ele quer que nós o vejamos aqui, mas também quando Ele voltar, porque Ele vai voltar num dia que não sabemos qual é, de uma forma que o veremos, porque a Bíblia diz que todo olho o verá, né? E Ele virá nos buscar como igreja, num primeiro momento. Somente nós, os que estivermos atentos, os que estivermos cheios da unção do Espírito, dessa unção que é derramada na comunhão dos santos, nestes momentos em que estamos reunidos em torno da palavra de Deus, falando do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer agora, neste momento, como fizeram os discípulos. Vamos confessar para Jesus qual é a condição do nosso coração. Lembram, no início da conversa deles com Jesus, eles começaram a falar sobre como estava o coração deles, abatido, preocupado, sem entender todas as coisas. Vamos confessar. Depois, vamos confessar para Ele que nós queremos que Ele entre e faça parte de todos os nossos dias, principalmente esses dias que estamos vivendo. Vamos dizer: fica comigo, Jesus, fica conosco, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha casa espiritual, entra na minha vida como família, entra na minha vida como igreja. Amém, irmãos? Nós vamos orar e depois vamos então cear juntos. Vamos primeiro orar, uma oração de pedido de perdão para Deus. Depois nós vamos louvar o Senhor e aí vamos para a ceia. Pai querido e amado, de todo o nosso coração, Senhor, nós chegamos diante de Ti, Senhor, e nos prostramos, dobramos os nossos corações, dobramos os nossos joelhos diante de Ti, Senhor. Nós queremos Te dizer: Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdão quando nós nos afastamos do lugar de paz, do lugar de comunhão, porque as circunstâncias não são aquelas que nós gostaríamos que fossem. Perdão, Senhor. Perdão por nos afastarmos de Ti. Perdão, Senhor, pela falta de conhecimento das Escrituras, que mostram tudo a respeito de Jesus, mas também a respeito de quem nós somos para Ti e a respeito de tudo que irá acontecer para que se cumpra o Teu plano eterno. Perdão, Senhor, pela nossa incredulidade. Talvez estamos vivendo tão agitados, Senhor, com os dias, com as preocupações, com as aflições, com as circunstâncias, que não temos tempo para parar
e refletir sobre a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, de todo o coração, confessar como pecado a nossa incredulidade, o nosso afastamento, os nossos olhos embaçados. Perdão, Senhor. Sabemos, Pai, que a Tua palavra nos diz que quando confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós recebemos o Teu perdão, nós recebemos a Tua purificação, Senhor, e queremos de todo o nosso coração, crendo que temos um novo coração, dizer para Jesus: Jesus, entra e fica conosco. Nós ansiamos por estar à mesa contigo e também com os nossos irmãos aqui presentes. Nós queremos, Senhor, ter os olhos atentos e a boca aberta para testemunhar de Ti, assim como foi com os discípulos no caminho de Emaús. Senhor, esta palavra hoje deixou de ser para mim uma demonstração de que eles estavam fugindo para um lugar de mornidão. Tu nos permitiste caminhar por este caminho, porque Tu querias dar um conselho a eles, uma nova revelação. Que assim seja, Senhor, conosco, que recebamos no partir do pão uma nova revelação da Tua graça, da Tua bondade, do Teu cuidado, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Eis-nos aqui, Senhor. Recebe a nossa adoração neste momento. Sorriso.
aqui ao redor dessa mesa, nós temos uma mesa aqui com o pão e com o suco da videira, e nós vamos levantar e vir até aqui para nós nos servirmos aqui. A mesa está posta. Essa é a mesa do nosso Senhor para nós. Pode chegar perto, gente. Vamos nos aproximar. Amém, Senhor, nós te agradecemos por podermos relembrar, Senhor, da tua morte e da tua ressurreição, podemos relembrar do teu sacrifício feito em nosso favor. Tu nos atraíste lá naquela cruz, Senhor, para nos fazer morrer junto contigo, de forma que, quando tu ressuscitaste, nós fôssemos também incluídos na tua ressurreição e pudéssemos viver uma novidade de vida. Obrigada por isso, Jesus. Obrigada por essa vida nova que tu nos deste, que agora aqui estamos celebrando ao lembrar da aliança que tu fizeste conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pela aliança que tu fizeste conosco. Tua palavra nos diz, Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele deu graças. Ele disse: bendita és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que faz gerar o pão da terra. E ele disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança, da aliança que eu faço com vocês, no meu sangue. E todas as vezes que vocês comerem e beberem, lembrem de mim, lembrem de mim e anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Quantos ainda não sabem que Jesus morreu por eles? Nós precisamos sim celebrar a ceia, lembrando do que Jesus fez por nós e que ele fez por todos. Então, neste momento, nós aqui estão esses elementos que compõem, que representam o corpo de Cristo e representam o sangue de Cristo. Que neste momento, ao comer do pão e ao beber do cálice, cada um de nós se deixe ter uma revelação de quem Jesus é. Amém? Vamos nos servir da mesa, por favor. Pode se aproximar. Pode começar. Nós damos graças ao Senhor, porque temos aqui o fruto da videira, né? Para simbolizar o sangue de Jesus, para representar, na verdade. E temos aqui o fruto da terra para representar o corpo de Cristo. Mas, na verdade, Jesus Cristo está presente aqui no nosso meio, Ele está aqui conosco. Amém? Isso. A
agradecer e participar da ceia. Pai, nós te damos graça. Aqui estão, Senhor, o pão e o cálice com o suco da videira, Senhor. Nós te agradecemos porque sabemos que este momento representa um encontro com Jesus Cristo, um encontro revelador. A mesa do Senhor é mesa de comunhão e mesa de revelação. Temos comunhão com Jesus e comunhão uns com os outros, porque estamos comendo do mesmo corpo e estamos bebendo do mesmo cálice, que é o cálice da nova aliança feita contigo, Jesus, através do teu sangue. Obrigado por que tu estás te revelando nessa noite para cada um de nós, como aquele que nunca desiste de nós, que nos encontra mesmo quando estamos indo por um caminho, nos afastando do lugar de paz, nos afastando do lugar de comunhão, quando estamos nos indo para aquela vida que vivíamos antes, achando que vamos viver escravos por toda a vida. Senhor, tu nos encontra, nos resgata e nos mostra o quanto somos amados. Obrigada por isso. Queremos comer e beber, Senhor, certos de que estamos sendo fortalecidos por uma nova revelação contigo. Em nome de Jesus. Amém? Podemos comer e beber. As crianças podem vir aqui pegar. Vai vir, Isabela e André. Já ganharam? Não, pode pegar. Amém. Quando Jesus acabou de cear com seus discípulos, a palavra nos diz que eles cantaram. Então, vamos cantar um cântico de gratidão, aquele que aprendemos na semana passada, também um cântico mais antigo. Nós estamos aí resgatando alguns cânticos antigos para glorificar o nosso Deus. Amém? Amém. Por este novo dia, graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até o inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu te agradeço por poder agradecer. Eu te agradeço.
Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Eu agradeço por cada um que está aqui representando a sua família. Eu agradeço a Deus por podermos nos reunir nesse lugar. Temos graças ao Senhor em todo o tempo. Vamos nos despedir como amigos, dando um abraço um no outro. Vamos nos despedir, desejando uma boa semana para cada um. E na próxima semana nós precisamos saber quem vai estar em Brusque para a gente poder eu vou botar no grupo.